Bom dia, caros amigos, caras amigas do nosso canal Esclarecimento. Hoje eu estou meio que inspirado, por isso eu acabei de fazer um vídeo e percorrendo de um certo modo as notícias pela manhã e sobretudo nas redes sociais, nós vemos ainda perdurar, e isso já fazem quase uma semana, mais de uma semana, em que foi celebrado aquele nefasto dia, sob minha opinião, do 31 de março, e desde então eu vejo correr pelas redes sociais muitas dessas disputas que se tornou bastante diária e cotidiana da vida política brasileira, que é o que foram. O que foram de fato os governos militares? Eles foram absolutamente bons, como muitas vezes elementos ou figuras da direita nos fazem pensar de uma maneira bastante acrítica. Eles foram radicalmente mal em tudo? Bem, é interessante nós tentarmos refletirmos, e primeiro conceito dentro da história é que nada é absolutamente mal, nada é absolutamente bom, mas muito somos motivados pelas perspectivas que olhamos as coisas. Eu, por exemplo, na verdade, os governos militares socialmente foram um desastre completo. Mas é necessário reconhecer que, economicamente, foi um governo que até, de uma certa forma, deu um ganho econômico, mas a um custo elevadíssimo. Esses dias, hoje mesmo, eu estava ouvindo a rádio e ouvi o senhor Bolsonaro, mas como que é uma ditadura, sendo que eles entregaram o poder no final ali de 84, 85, quando há de fato a eleição indireta que elege Tancredo Neves. Sim, eles entregaram o poder porque eles criaram uma batata quente na mão e não eram capazes de resolver isso. Por isso que é interessante a gente fazer uma certa reflexão da história. O que foram os governos militares de ditadura? Bom, que foram governos que não respeitaram a democracia, já sabemos, que foram governos que usaram da truculência e do terror do Estado, produzindo torturas contra aqueles que buscavam resistir, isso também já sabemos. Agora, o que eles gostam de reforçar, o que a direita em geral gosta de enfatizar, é que o Brasil teve um grande crescimento econômico, aquilo que chamamos de um milagre econômico, mas eu perguntaria, a custos de quê? Sim, na iminência do golpe, e quando ele assim o faz, em 31 de março de 1964, bons senhores, senhoritas, ali os Estados Unidos já prometia: olha, deu golpe, darei os investimentos tão necessários para que possa empreender a economia. E de fato fizeram. O Brasil passou a contrair, os militares começaram a contrair uma dívida, e esses recursos de uma certa forma dinamizaram a economia, permitiu mesmo construir grandes obras, permitiu mesmo que por meio dessas grandes obras houvesse quase um pleno emprego naquele momento. Sim, tudo isso é verdade. A própria Itaipu foi construída naquele instante, a ponte Rio-Niterói, ou também obras faraônicas como a Transamazônica. Ou seja, os militares estavam bem financiados. O problema é que esse financiamento foi dado a juros flutuantes. E você submete um país de duas maneiras: ou ocupando ele militarmente, ou submetendo ele a uma dívida impagável. E quando chega a década de 80, os militares, os americanos, ou o FMI, o Banco Mundial, começa a tentar cobrar aquilo que havia sido dado aos militares naquele momento. E uma inflação galopante fez com que eles se mostrassem com a batata quente na mão diante da dívida. E por isso que eles, de uma maneira até bastante passiva, acabam adentrando o poder, ou entregando o poder, melhor dizendo.
E é claro que isso não foi tão gratuito assim, mesmo porque, mais uma vez, como sempre na história do Brasil, a passagem, a transformação do regime se deu por cima. Embora devemos reconhecer que naquele momento, na década de 80, tínhamos as comunidades de base, tínhamos uma efervescência na busca de democracia, da qual o governo militar não conseguia resistir. Portanto, economicamente foi sim. E até recentemente pensamos, olha só, uma das poucas boas heranças dos governos militares foi a Embraer. Sim, uma empresa de tecnologia que não tinha que desmatar a floresta para mandar soja, não tinha que destruir o nosso meio ambiente para fazer pastos, ou construir barragens para matar pessoas, para exportar minério bruto para fora. Não, eles criam a Embraer para produzir aviões. E o que faz o governo militar? O que faz justamente o governo de Bolsonaro recentemente entrega a Embraer, uma das poucas heranças que, se é alguma coisa para se orgulhar dos governos militares, era a Embraer, que exportava tecnologia, conhecimento do brasileiro e tudo mais. Eles entregam de mão beijada, sem contar aquilo que o então presidente entrega para Donald Trump, o uso irrestrito da base de Alcântara, produzida com dinheiro público, que está sendo entregue de mão beijada para os americanos. Portanto, sobre o olhar econômico e com uma certa visão crítica, sim, os governos militares teve um certo crescimento. O Brasil sai de uma economia que estava lá beirando a 40ª, 37ª e vai para uma 7ª e 8ª economia. No entanto, os efeitos sociais disso e a base calcada na dívida deu seus últimos suspiros na década de 80. Mas eu gostaria de falar mais para frente dos efeitos sociais que estes governos assim colocaram sobre nós. Mas que nós possamos refletir sem aquela polarização ideológica, mas sempre com um olhar crítico sobre o que foi, de fato, os governos militares. Mais à frente, estarei tratando de temas mais sociais sobre este regime. E sobretudo de alguns vídeos loucos que estamos vendo aí, que eles vão lá pegar uma pequena parcela daqueles que lutaram a luta armada, como se estes quisessem também implantar uma ditadura e como se estes tivessem força para tanto. Um abraço, caros amigos, caras amigas, dê um like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe e fiquem na paz.